Bom dia, pessoal. Meu nome é Raiane Lopes. Eu atuo como coordenadora no setor de sustentabilidade corporativa e meio ambiente da Redditor. Eu vou iniciar fazendo minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelos castanhos e lisos, e estão presos no momento. Eu estou vestindo uma camisa vermelha, e para que vocês possam me ouvir melhor, eu estou utilizando um fone e um microfone, um headset. Ao meu fundo consta uma imagem azul com a logomarca da Redditor. Bom, no dia 10 de dezembro é celebrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Por isso, a Redditor está promovendo pela primeira vez a Semana dos Direitos Humanos. Então, para iniciarmos, eu vou convidar a nossa convidada, a nossa palestrante de hoje, que é do Instituto Ethos, especialista no tema de direitos humanos, Scarlett Rodrigues. Scarlett, é Olá, com você. olá Bem-vinda. pessoal. Obrigada, Rayane. Obrigada a toda a equipe pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Antes de começar minha apresentação, também vou fazer brevemente minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele clara. Estou com os cabelos presos e as franjas soltas na frente, um brinco branco com bolinhas coloridas, uma blusa branca e ao fundo a parede da minha casa e a minha estante de livros, porque a gente está aqui no home office. E esse é o meu símbolo em linguagem de sinais. Vou compartilhar aqui a minha tela para vocês verem a minha apresentação, que conta com uma legenda aqui embaixo também para a gente tornar cada vez mais acessível o nosso encontro de hoje. Para quem não conhece, o Instituto Ethos é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, uma OCIP, que tem como principal objetivo promover a responsabilidade social empresarial. Que é isso, né? É a gente conseguir dialogar, apoiar as empresas na gestão dos seus negócios de uma forma mais justa, sustentável, respeitosa e inclusiva. Então, a nossa missão é que a gente consiga proporcionar conhecimento, caminhos, diretrizes, suporte, perspectivas e conhecimento a respeito das agendas da sociedade para que as empresas possam gerir seus negócios de uma forma muito mais responsável com todo esse contexto, cenário que a gente vive. E hoje eu fui convidada aqui para a gente falar sobre a Agenda ODS como uma ferramenta para assegurar a agenda de direitos humanos. E a gente só vai conseguir falar sobre a Agenda ODS, sobre todo esse momento que nós estamos vivendo, quando a gente conseguir passar ali por alguns conceitos que são chaves para a gente entender como que a gente chegou ali na Agenda ODS. Então, o que a gente vai falar aqui hoje nessa manhã? Sobre Estado, democracia, direitos e cidadania, sobre os direitos humanos. Vamos entender um pouquinho onde eles estão inseridos hoje no nosso Brasil, qual a responsabilidade das empresas e também qual é o nosso papel enquanto indivíduo que faz parte dessa sociedade dentro da agenda de direitos humanos. E por fim, eu deixo ali para vocês algumas recomendações de aprofundamento, porque a gente tem um tempo bem curtinho para falar sobre um universo de coisas, então é importante que vocês se aprofundem ali após o nosso encontro. Mas vamos lá. Quando a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de instrumentos de papel, eu gosto muito de fazer um retorno na nossa história para a gente poder entender o que são os direitos humanos, por que eles nasceram, onde eles estão inseridos, quais são os pilares estratégicos centrais que a gente precisa ter na nossa sociedade para garantir a existência desses direitos humanos. E tudo começa, a gente, com a perspectiva de Estado. Quando a gente tinha ali, na época que vocês estudaram lá na escola, sobre a Revolução Francesa, nós tínhamos ali um momento que saía de uma perspectiva absolutista para ir para uma questão de parlamentarismo. Só que a gente tinha ali no contrato social de Rousseau o Estado de Direito. O que era o Estado de Direito? O Estado de Direito era onde uma maioria estava ali disposta a construir leis e políticas para o resto das pessoas. Ela ali era um momento onde eram consolidadas as leis, as políticas, as perspectivas a partir de, entre aspas, uma vontade geral. E aí eu pergunto para vocês, quem naquela época tinha espaço, tempo e era aceito nesses ambientes de construção de política para fazer e representar a vontade de uma maioria? A gente lembra muito bem ali na época da escola, e a gente consegue trazer essa imagem para os dias de hoje, que pouquíssimas pessoas conseguiam ocupar esses espaços, e poucas pessoas tinham tempo no seu dia a dia para discutir política, filosofia e construir leis. Então, teoricamente, no Estado de Direito, nem sempre todas as leis políticas que eram formuladas representavam de fato a vontade geral.
a vontade da maioria, a vontade de toda a população. Passando do Estado de Direito, nós chegamos nesse outro quadrinho aqui, que é o Estado Democrático de Direito, que é pautado pela democracia representativa, que é o que a gente tem hoje. Então, o Brasil é consolidado num Estado democrático de direito. O que é isso? É quando as leis são criadas pelo povo e para o povo, a partir da dignidade humana, a partir do exercício da democracia. Então, como a gente não tem tempo para ficar discutindo política, todo mundo está ali tendo seus afazeres, tem uma vida, a gente elege o quê? Representantes para nos levar dentro desses espaços de políticas e construções, pessoas, demandas, perspectivas, pautas, dilemas, enfim, tudo para dentro da construção de práticas e políticas que representem as nossas necessidades. Então, o que a gente tinha antes era uma vontade da maioria que conseguia estar lá. Hoje, por não podermos ocupar todo mundo esse espaço, a gente elege representantes para nos trazer lá para dentro daquele espaço, usar ali na nossa representatividade como voz e endereçar as nossas demandas. Então, um Estado democrático de direito, ele só consegue existir se houver essa palavrinha super importante que é democracia. E o que é democracia? A escolha é a maioria dos representantes, a maioria decide, é um governo do povo para o povo, mas ainda não existe um consenso de fato do que seria a democracia. Até porque a gente já viu exemplos de democracia em vários lugares, estados diferentes e com perspectivas e atuações diferentes. Mas uma premissa bem importante para o exercício da democracia é que ela garanta a dignidade humana, que ela garanta e respeite direitos fundamentais para que haja liberdade, e igualdade entre indivíduos. Então, Estado democrático de direito é o que a gente tem na grande teoria, e por Estado, gente, eu não estou falando só de poder público. O Estado ele é formado por todos os atores sociais. Para existir um Estado democrático de direito, a gente precisa existir democracia. O que é democracia? É essa perspectiva de participação, de liberdade, de direitos. A existência de democracia depende da existência e garantias de direitos para todos os indivíduos. E tem um conceito bem importante ali, que é a da dignidade humana. Gravem esse conceito, porque ele vai ser bem importante quando a gente conseguir entrar ali na pauta dos direitos humanos. E o que é os direitos fundamentais? Para existir democracia, precisa ter direitos fundamentais. No Brasil, os direitos fundamentais eles são conhecidos e concebidos pela nossa Constituição Federal de 1988, a nossa famosa Constituição Cidadã. O que tem ali dentro da esfera da Constituição Federal? É uma carta, gente, que rege os nossos direitos e os nossos deveres, as responsabilidades do Estado Democrático de Direito em garantir a isonomia, a igualdade e a liberdade. Então, alguns exemplos dos direitos fundamentais que a gente tem aqui são igualdade entre homens e mulheres, punição para qualquer tipo de discriminação. O racismo é considerado crime inafiançável e imprescritível e, inclusive, a homofobia também está aqui na nossa Constituição. O direito à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, entre outros. São os que a gente chama de direitos básicos de sobrevivência, direitos básicos para alcançarmos a dignidade humana. Mas vejam, eu deixo uma provocação para vocês. Precisou a gente colocar em um documento formal que tem validade em todo o território brasileiro direitos como alimentação, como saúde, como educação. Então vejam o quanto existir ferramentas e documentos como esse, com respaldo legal, são fundamentais para a gente garantir direitos que a gente vai ver ali mais para frente, que não estão tão garantidos assim na prática. Então, vejam quanto estavam no contexto brasileiro, ao ponto da gente precisar colocar que todo mundo tem direito a comer, à saúde, à educação, para de fato ver se esses direitos conseguiam se ser colocados em práticas e garantidos e protegidos. Então, voltando ao Estado democrático de direito, existe se houver democracia, democracia existe se houver respeito aos direitos fundamentais. E onde entra aqui os direitos humanos? Os direitos humanos são direitos complementares aos nossos direitos fundamentais. Isso porque direitos fundamentais eles estão dentro do território brasileiro, previstos pela nossa Constituição Federal, e os direitos humanos eles são inerentes ao ser humano e têm caráter universal. Então, independente da sua classe social, etnia, gênero, nacionalidade, você está protegido e protegida pelos direitos humanos. Ele rompe barreiras e fronteiras
territoriais, são os direitos universais. Então, se você é uma pessoa brasileira, está fora do Brasil, você está coberto ou coberta pelos direitos humanos. Deveria estar. Então, Scarlett, não são coisas separadas, não, são coisas que caminham em conjunto. Ambos estão interrelacionados para que a gente consiga garantir e preservar a dignidade humana. Tanto é que, quando a gente consegue conhecer o que são os direitos fundamentais e os direitos humanos, a gente passa a falar sobre direitos humanos fundamentais, que é a união dessas duas cartas, e a gente vai falar aqui sobre isso, promove ali um fortalecimento da nossa agenda como um todo, tanto territorial quanto para além das nossas fronteiras brasileiras. E da onde que surgiu, Scarlett, os direitos humanos? Hoje a gente já começou aqui a nossa introdução falando sobre o dia 10 de dezembro, onde a gente consegue celebrar ali o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, a Carta, a Declaração dos Direitos Humanos, ela surge também no dia 10 de dezembro, lá de 1948, onde se estabelece pela primeira vez a necessidade da gente colocar os direitos que eram fundamentais em cada território em escala global. A construção da carta, a construção dessa declaração, surge muito na linha de um contexto de guerra, de um contexto de muita violação de direitos humanos, num contexto grave de fome, de miséria. Então, a Carta e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá em 1948, surge para promover e combater desigualdades, para combater as violações de direitos humanos em escala global. Então, a Carta de Declaração de Direitos Humanos, ela vem ali para trazer garantias jurídicas universais que protejam os indivíduos e grupos contra ações ou omissões de governo que atentem contra a dignidade humana. Então, ela vem para ser um grande guarda-chuva do ideal de direitos humanos, do ideal de respeito, do ideal da dignidade humana para todo mundo de escala global. E hoje ela já foi traduzida para mais de 500 idiomas, então não tem mais ali como falar que não conhece ou não sabe o que está escrito dentro da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. E vale dizer que, recentemente, a gente colocou também no dia 9 de dezembro o Dia Mundial da Proteção, né? O Dia Mundial dos Defensores e Defensoras dos Direitos Humanos. Até porque quem trabalha dentro dessa agenda de direitos humanos tem a garantia de promover e combater toda a violação de direitos, mas não só. Todos nós somos responsáveis pela manutenção e garantias de direitos. Quando a gente está falando do Estado democrático de direito, a gente está falando do poder público, empresas, sociedade civil, academia, organizações, ou seja, todo mundo tem responsabilidade em ser um defensor ou uma defensora dos direitos humanos. E no dia 9 de dezembro, a gente celebra a existência dessas pessoas que caminham ali na perspectiva, na linha de frente ou não, mas que estão na pauta de defesa dos direitos humanos. Mas o que são? Quais são os direitos humanos? Os direitos humanos hoje na nossa declaração são 30. E eles passam ali por direitos de liberdade, igualdade em direitos e dignidade, liberdade para viver sem discriminação, direito à vida, à liberdade e segurança. Nenhuma pessoa deve ser escravizada, não deve ter tortura ou tratamento cruel, direito de reconhecimento enquanto pessoa, igualdade perante a lei, direito a acesso à justiça, ninguém deve ser preso arbitrariamente, todas as pessoas têm direito a julgamento justo, direito à presunção de inocência até que a culpa seja provada, proteção à vida e à família, liberdade de movimentação e de deixar a voltar a qualquer país, direito de procurar asilo, direito de ter uma nacionalidade, direito ao casamento à família, proteção da propriedade, liberdade de fé e prática religiosa, liberdade de expressão, participação em associações, acesso ao governo, direito à segurança e proteção do Estado, direito ao trabalho e proteção ao desemprego, direito ao descanso e o lazer, um padrão de vida que garanta a saúde e bem-estar, educação, arte, cultura e ciências, uma sociedade justa e livre, o cumprimento e os deveres com a sua comunidade e, lógico, a proteção aos direitos determinados na declaração. Vejam que ele se assemelha muito com o que a gente também tem aqui na nossa Constituição Federal, quando a gente fala de direito à família, direito à saúde, direito à proteção, de proteção ao trabalho, ao desempregado. Então, tem correlações e por isso que eles caminham juntos ali na construção de uma sociedade mais justa, né? E vejam também que fala muito sobre liberdade, fala muito sobre a proteção, o direito de se ter direito.
E é isso que é um dos princípios básicos da nossa Declaração dos Direitos Humanos. É promover a proteção dos direitos, para que todo mundo consiga ter direitos e ter os seus direitos respeitados e garantidos. E um outro ponto que eu quero trazer para vocês também é que recentemente o Conselho da ONU declarou que a existência de um meio ambiente saudável também deve ser considerado um direito humano fundamental. Isso mostra que a nossa Constituição, isso mostra que a Declaração Universal, ela tem caminhado e dialogado com o contexto que a gente está vivendo. Então, vira e mexe vai ser incorporado novas perspectivas, novas traduções e novas diretrizes dentro dessa declaração, porque é tamanha violação dos direitos humanos hoje na nossa sociedade em escala global, que se vê a necessidade da gente revisitar e recolocar novas perspectivas de atuação e de proteção. E por qual meio os direitos humanos fundamentais são colocados em práticas? Qual é o caminho? O caminho, gente, é a cidadania, que do latim significa cidade. Teoricamente, ele mostra ali, te dá a condição de cidadão ou cidadã. É um senso de pertencimento. Cidadania é você entender as suas responsabilidades, os seus direitos e deveres com a comunidade. E, principalmente, gente, cidadania tem tudo a ver com participação política, institucional, coletiva, de uma construção de uma sociedade muito melhor para todo mundo. Então, se a gente tem um Estado democrático de direito que só existe se houver democracia, democracia só existe se houver garantias e proteções dos direitos, e se houver direitos, se tem o caminho e exercício pela cidadania. A cidadania, ela é exercida através de um processo de democracia. E o que é cidadania? É a gente construir espaços de participação coletiva, é a gente ter o controle social das coisas e tomadas de decisão que estão sendo feitas de forma institucional, é a gente endereçar os nossos direitos e os nossos deveres, é a gente saber qual é o nosso papel perante a sociedade. E eu gosto de trazer também esse conceito de cidadania, porque a gente tem dentro do ambiente das empresas, que é a cidadania corporativa. Quando a gente vai falar de direitos humanos, e a gente vai falar aqui hoje sobre o papel das empresas, a gente está prevendo que também hajam espaços de participação, que também haja um senso de pertencimento, que também haja uma concepção a respeito dos direitos e deveres, que haja de fato participação no processo de tomada de decisão, que seja representativa, que tenha garantias de direitos. Então, cidadania tem muito a ver com o exercício e a prática dos direitos humanos dentro das empresas também. Então, em resumo, para se ter um Estado democrático de direito na prática, a gente precisa do exercício da democracia. Democracia só existe se houver respeito aos direitos humanos fundamentais. E os direitos humanos fundamentais só são concebidos se houver cidadania. E a cidadania vai gerar o quê? Justiça social, equidade, igualdade, vai gerar também liberdade e dignidade humana. Então, as coisas estão interrelacionadas. E aí eu pergunto para vocês, pensando nisso, vocês acham que, de fato, nós vivemos num Estado democrático de direito no Brasil? Em sua totalidade? Nós vamos ver aqui que não, infelizmente. Não podemos dizer hoje que vivemos um Estado democrático de direito em sua totalidade, para além da teoria, porque hoje vivemos em um país, um dos países mais desiguais do mundo. E quando se há desigualdade, há violações de direitos. Se tem violações de direitos, não tem respeito aos direitos, não tem respeito ao processo democrático. Logo, não temos um Estado democrático de direito consolidado na sua prática. O Brasil hoje, gente, é o 9º país mais desigual do mundo. Esse ranking varia, a gente fica entre o 7º, entre o 9º, mas é um ranking que a gente nunca consegue sair, sendo ali um dos países considerados atualmente pela ONU mais críticos para se viver a respeito, por conta das desigualdades em que a gente apresenta aqui. Quando a gente está falando da população negra, por exemplo, e quando a gente fala de direitos humanos, eu vou trazer para vocês alguns grupos sociais que são marcados historicamente pela violação, pela negação da existência de direitos. A gente tem aqui um exemplo da população negra, que hoje 56,2% se autodeclaram pessoas negras no nosso país. E esse número vem crescendo cada vez mais, segundo o PNAD desse ano. Porém, se a gente é a maioria da população, nós não estamos em cargos de alta liderança das empresas, a média de salário entre pessoas negras e brancas são diferentes, houve apenas uma redução de 0,15 entre as diferenças salariais, mas é ainda
há diferença entre salários de pessoas negras e pessoas brancas ocupando os mesmos cargos. Somos a maioria da população, mas hoje representamos 75,2% que está entre os 10% mais pobres. 75% das vítimas de homicídios são pessoas negras. E quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente está falando que 75% dos profissionais já relataram racismo que dificulta a entrada no mercado de trabalho. Então, sim, somos a maioria da população, mas a maioria que mais morre, a maioria que mais pobre, a maioria que não está nos espaços de tomada de decisão, a maioria que está ali recebendo salários desiguais, mesmo com tanta qualificação ali no mercado de trabalho. E quando a gente olha para gênero, também uma das maiores partes da população brasileira são compostas por pessoas que se autodeclaram mulheres, 51,8%. Porém, quando a gente olha o mercado de trabalho, nós temos menos 13% de chances de terem os nossos perfis visualizados por pessoas recrutadoras apenas por serem mulheres. Nós também temos chances de empregabilidade muito menor do que o dos homens, mesmo tendo a mesma qualificação. Nós também ganhamos menos do que os homens, ocupando o mesmo cargo com a mesma qualificação. E nós temos, apesar de ser um dos grupos que também é marcado, né, pela história, pela vulnerabilidade, pela desigualdade, é ainda um tópico, um pilar em que as empresas, por exemplo, têm mais investido dentro das suas agendas de direitos humanos e de diversidades. Mas ainda assim, a ausência de diversidades dentro desse grande guarda-chuva que é a população de mulheres. Então, quando a gente olha ali os dados do INSPER de 2021, 19% de mulheres ocupam cargos de alta liderança, 26% na diretoria, 23% na vice-diretoria, 16% em conselhos e 13% na presidência. Então, vai afunilando a presença de mulheres nos espaços de alta tomada de decisão. E arrisco a dizer que 13% na presidência provavelmente sejam mulheres brancas, sem filhos, heterossexuais e outros padrões dentro da nossa sociedade. Quando a gente olha a população de mulheres negras, apenas 0,4% delas ocupam cargos de alta liderança. E 82% estavam em postos informais. Então, eu até falo, quando eu converso com as empresas, eu falo, você tem uma cara do Brasil? Qual a cara do Brasil? A cara do Brasil, gente, provavelmente seria uma mulher negra, LGBTQIAP+, PCD, entre outros recortes que estão presentes no nosso país, mas não estão presentes dentro dos espaços estratégicos de tomada de decisão. E estão presentes ali aonde? Marcados pela violência, pela desigualdade, pela vulnerabilidade, tendo seus direitos humanos fundamentais retirados e negados ao longo da nossa história, da nossa existência. Quando a gente olha os dados da população LGBTQIAP+, temos que ali 10% se identifica como LGBTQIAP+, de acordo com essa agência. E eu arrisco a dizer que o número também é bem maior. Porém, a gente está ali vendo uma grande parcela da população que é marcada pelo aumento da violência. 92% dessas pessoas relatam aumento de violência. Muitas delas provocadas pela orientação sexual ou identidade de gênero, agressões verbais e violências físicas. E quando a gente olha para dentro das empresas, já que a gente está falando aqui para um setor privado, a gente tem que 38% das indústrias e empresas têm restrições em contratar pessoas LGBTQIA+, pelo preconceito, pela discriminação, afastando cada vez mais essas pessoas dos espaços importantes de sobrevivência e de dignidade humana. E um detalhe, gente, quando a gente fala da população LGBTQIA+, a gente tem um país em que mais mata pessoas trans no mundo. Então, de 71 países, 52% dos assassinatos de pessoas trans foram registrados no Brasil. Então, a gente também não respeita os direitos dessas pessoas. Então, já é mais um indício de reforço que nós não temos, de fato, uma democracia, um Estado democrático de direito na prática. Quando a gente olha aqui bem brevemente a questão socioeconômica do nosso país, nós temos 10% mais ricos no Brasil, ganham quase 59% da renda nacional, e os 59% mais pobres ganham 29 vezes menos que esses 10% mais ricos. Ou seja, também há uma disparidade ali na questão da renda no nosso país. E a gente sabe muito bem que se você não ganha o suficiente para pagar um aluguel, para comer, para ter educação, para ter saúde, você não sobrevive no nosso país. São direitos básicos que estão sendo violados aqui historicamente. E o Brasil voltou para o mapa da fome esse ano, representando 33 milhões de pessoas que não têm o que comer. Lembra quando eu falei para vocês que a gente precisou colocar em uma declaração, tanto o Brasil quanto global, o direito à alimentação?
é por conta desses dados. Hoje, milhares de pessoas não têm o que comer, mesmo isso sendo um direito básico, previsto na Constituição, previsto na Declaração. Isso intensifica, gente, esses dados são difíceis da gente digerir, mas eles são necessários para a gente entender qual é o nosso papel e qual é o caminho que a gente pode seguir para agilizar o processo de reparação e combate às desigualdades. E aqui entra um pouco do papel das empresas. Vocês, empresas, saíram de uma perspectiva apenas de filantropia empresarial, apenas de ajudas pontuais, né, quando acontece ou quando o caos já está instalado, para ser de fato um agente garantidor de direitos, responsáveis também pelo bem comum, pela proteção e garantia dos direitos humanos, para a gente alcançar de fato uma sociedade mais justa, inclusiva e respeitosa. Vocês também fazem parte do Estado Democrático de Direito. Fazem parte, são responsáveis também pela manutenção desses direitos e pela manutenção da democracia, da cidadania, inclusive cidadania corporativa, como eu falei para vocês. E para construir, regular, direcionar as estratégias das empresas, foram-se construídos alguns instrumentos para nortear vocês de qual seria o melhor caminho para gerir os seus negócios aí de forma mais responsável. E aqui a gente chega em algumas estratégias para que as empresas possam atuar em prol da agenda social, em prol do combate às desigualdades e caminhando ali para um momento de garantias de direitos. E isso são em 3 tópicos: compromissos e metas, políticas e programas de direitos humanos e referenciais estratégicos importantes para vocês se nortearem e pautarem as suas práticas institucionais. Em compromissos e metas, eu quero destacar o nosso grande carro-chefe de hoje, que é a Agenda 2030, também conhecido como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, criado ali pela ONU em 2015, entre os países 193 estados-nações que estavam ali diante de um momento global de ápice da fome, de ápice da pobreza, que se juntaram para construir uma agenda global comum para a erradicação da pobreza, para o combate às desigualdades de uma forma estratégica e coletiva. Então, o Brasil é signatário desse compromisso, estava ali entre os Estados-nações em 2015, junto, né, de outras nações, para o desenvolvimento de diretrizes, metas, objetivos e compromissos, em que a gente consiga, de fato, transformar o nosso entorno. Então, a gente tinha ali 15 anos, a partir de 2015 até 2030, para cumprir com esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que dentro de cada um existem algumas metas. Ao todo, são 169 metas globais para a gente cumprir até 2030. Até 2030, porque era um prazo máximo ali que eles encontraram de ser suficiente com esforços coletivos para que a gente conseguisse transformar o nosso entorno. Os compromissos globais, gente, a Agenda 2030 sofreu algumas alterações ao longo do ano para justamente casar e caber com as necessidades globais, com o contexto global que a gente está vivendo e também com a municipalidade, com os estados desmistificando e trazendo de uma forma mais próxima essa agenda global para o cotidiano dos estados, dos municípios que existem aqui. Então, dentro de todos esses compromissos globais, eu vou destacar para vocês alguns que estão hoje ali ameaçados. Por quê? A gente não conseguiu, gente, avançar como a gente esperava dentro da Agenda 2030. O tempo está acabando, a gente tem mais 8 anos e ainda não estamos no nosso ideal de cumprimento dessas metas. As metas que a gente tem a possibilidade de cumprir até 2030 são energia limpa e acessível, que é esse número 7 que está aí na ponta para vocês, aqui no canto esquerdo, e também os cidades sustentáveis, unidades sustentáveis, que é o ODS 11, que está aqui no meio, mais para o canto direito. Esses são os 2 ODS em que o Brasil conseguiu mais avançar. E aí eu já deixo uma provocação para vocês. Como que a gente pode falar de sustentabilidade, de energia limpa, acessível? Como a gente pode falar de sustentabilidade, que é uma palavra que está muito presente nas empresas, sem a gente avançar e falar sobre erradicação da pobreza, sobre saúde e bem-estar, sobre educação, igualdade de gênero, sem trazer o olhar social? Então, a gente precisa trabalhar cada vez mais esses compromissos globais de forma transversal e interseccional para a gente conseguir avançar. Então, os destaques que eu trago aqui para vocês, muito olhando ali nossa agenda social,
da erradicação da pobreza, da fome zero, da saúde e bem-estar, educação e igualdade de gênero, nós temos em que a maioria das metas estão em retrocesso ou estão ameaçadas, ou seja, de não conseguir avançar, estão ameaçadas por políticas e práticas que caminham na contramão dessas agendas, ou elas estão estagnadas, ou seja, não conseguimos construir caminhos, diretrizes e metas para a consolidação desse objetivo. A erradicação da pobreza é um grande exemplo, né? A fome zero também. A gente entrou para o mapa da fome, então significa que todas as estratégias que a gente estava tentando fazer ou estão em retrocesso ou estão estagnadas, o que gerou um aumento aí da fome no nosso país. Ou seja, estamos muito longe de conseguir caminhar para uma Agenda 2030 dentro dessas metas aí. E quando a gente fala de água potável, trabalho decente, redução das desigualdades, paz, justiça, instituição e parcerias, também temos ali uma agenda de retrocessos, de ameaças e também de práticas insuficientes. Eu destaco aqui a redução das desigualdades, que de 10 metas, 8 estão em retrocessos, uma está insuficiente e uma não tem dados para a gente produzir. Então, como a gente pode estar avançando numa agenda de sustentabilidade, ao mesmo tempo que a gente tem agendas como redução das desigualdades, trabalho decente, igualdade de gênero, entre outras, em estado de retrocesso, insuficiência e ameaça. Porque a sustentabilidade, muitas das empresas estão atrelando principalmente a agenda ambiental, mas a gente também precisa interseccionalizar a agenda ambiental com a agenda social. Não tem meio ambiente se não tiver pessoas. E se não tiver pessoas, também não tem meio ambiente. Então, precisamos trabalhar sempre de uma forma interseccional, senão a gente não vai avançar na Agenda 2030. E por que o Agenda 2030 assegura direitos humanos? Porque ela prevê, ali nos seus 17 ODS, perspectivas de garantias de direitos básicos, fundamentais e globais, para que todo mundo possua sua responsabilidade em promover e garantir direitos. A gente está falando de saúde, a gente está falando de água, a gente está falando de trabalho, a gente está falando de paz, de justiça, de alimentação, que são princípios que a gente viu lá na Declaração e na Constituição Federal. Então, ela atua como uma ferramenta da gente não só garantir direitos, monitorar os esforços nessas garantias, mas também trabalhar em conjunto para desenvolver melhores práticas e perspectivas de atuação e combater as desigualdades. Então, quais são as oportunidades geradas pela Agenda 2030? Quando a empresa começa a trabalhar de uma forma mais interseccional, mais próxima dessa agenda, a empresa também está contribuindo com uma sociedade mais justa, respeitosa, íntegra e sustentável. Olhando para a forma de forma transversal nas agendas, contribui não só com a nossa agenda de direitos humanos, mas também com o meio ambiente, com a integridade, com a sustentabilidade. Proporciona também um espaço importante e inovador no mercado. Então, empresas que estão investindo na Agenda 2030, os financiadores nacionais e internacionais estão de olho para investir. Então, vejam que o comprometimento com a mudança tem sido um critério para o avanço no mercado. Promove impacto social na cadeia produtiva, demonstra o reconhecimento e o compromisso das empresas em promover direitos e reduzir as desigualdades, e possibilita que o Brasil como um todo seja reconhecido para a gente cumprir as metas globais. Gente, a Agenda 2030 não é só a responsabilidade das empresas, é a responsabilidade de todos os atores sociais. Mas vocês, enquanto setor privado, possuem um poder político, econômico, institucional e social para puxar o protagonismo dentro dessa agenda, para conversar com outros agentes, com o poder público, com instituições, para mudar e transformar essa pauta. Então, vocês têm uma responsabilidade gigantesca de transformação. Eu falo uma frase que eu escutei, eu não esqueço, que é o tamanho da sua empresa, é o tamanho da sua responsabilidade com a sociedade. Então, pensem no tamanho do que vocês têm hoje para vocês promoverem melhores transformações aí, junto com a Agenda 2030. Nós temos também a Agenda ESG, ou ESG, que é Social, Meio Ambiente e Governança, que também está ali no auge, né, do diálogo dentro das empresas, que basicamente, gente, o pilar social, ele contempla o quê? A dignidade humana para todo mundo. Então, trabalhando a Agenda 2030, trabalhando a Agenda ESG de uma forma junta, transversal, vocês conseguem avançar cada vez mais nas agendas de direitos humanos e na promoção da dignidade humana para todo mundo. Práticas e programas é o nosso segundo pilar. O que vocês podem fazer para combater as desigualdades? É construir políticas de direitos humanos. Aqui eu coloquei alguns exemplos
de empresas que estão desenvolvendo políticas de direitos humanos. E, gente, política de diversidade e inclusão, ela está dentro de uma agenda de direitos humanos, tá? Mas é importante que vocês comecem a pensar em consolidar uma prática, uma política que envolva a agenda de direitos humanos em todas as áreas da empresa, pautada nesses compromissos nacionais e internacionais, construídas pensando no colaborador e também nos seus stakeholders, o diálogo com a comunidade, remuneração justa, promoção das diversidades, trabalho decente, combate aos assédios e discriminação, canal de segurança ali, um canal de denúncia, perdão, robusto, investimentos sociais em projetos, educação, comunicação inclusiva, interseccionalidade, posicionamento e a due diligência em direitos humanos, que é a devida diligência em direitos humanos, que é basicamente, gente, vocês analisarem o impacto que vocês têm na sociedade, quais os riscos de violações de direitos humanos têm na atuação de vocês e promover práticas e políticas de combate. Trabalhar naquela perspectiva de reparação, prevenção e mitigação. Então, é importante que vocês construam políticas de direitos humanos que estejam ali como um pilar estratégico, como uma espinha dorsal dentro da empresa. E como que constrói isso? Né? Através da cidadania corporativa, que é a construção de espaços como esse, de diálogo, de posicionamento, de construção coletiva. É através do exercício e reconhecimento dos deveres e dos direitos. É usando os compromissos como a Declaração e a própria Constituição Federal. Então, tem caminhos que vocês podem construir. E falo para vocês que a gente ainda não viu uma empresa do setor de saúde, por exemplo, engajada na construção de políticas de direitos humanos. Então, vocês podem ser protagonistas de puxar o setor de vocês para enxergar também essa agenda de direitos humanos como fundamental, para além ou de uma forma mais ampla do que a agenda de diversidades. Uma política e um programa de direitos humanos, ele precisa estar pautado num princípio bem importante, gente, que eu quero compartilhar com vocês, que é a equidade. Quantas vezes a gente está falando de direitos humanos e as pessoas falam, não tem que ter direitos humanos, todo mundo é igual, somos todos iguais, somos todos humanos. Queria que muito fosse assim, de verdade, né? Mas a nossa sociedade não nos enxerga como iguais, e não somos iguais, mas ela nos trata de formas diferentes. Quando a gente fala de igualdade dentro de uma empresa, a gente está falando de um mesmo instrumento para todo mundo, ignorando diferentes pontos de partida, trajetórias e perspectivas, ignorando o que é a desigualdade na nossa sociedade. Vejam que essa tarjinha inicial é a mesma bicicleta para todo mundo, mas nem todo mundo consegue caminhar e pedalar da mesma forma. Então, quando a gente construir práticas e políticas dentro da nossa empresa, pautada nos direitos humanos, a gente precisa trabalhar com a equidade, que é ajustar os nossos instrumentos para que todo mundo consiga estar presente ali e conseguir sair do mesmo ponto de partida. Então, vejam que uma bicicleta adaptada, a gente conseguiu colocar todas as pessoas no mesmo ponto de partida para uma competição, para um caminho, para andar. Então, sempre quando a gente for falar de direitos humanos, a gente precisa ser pautados num princípio de equidade, que é a consideração de trajetórias, de perspectivas distintas, de que há desigualdade no nosso país e que a gente precisa ajustar os nossos instrumentos para promover, de fato, justiça social e promover, principalmente, a dignidade humana nos processos que a gente quer trazer na empresa. Isso é muito importante de vocês construírem e também tem que estar ali dentro de um princípio política das empresas. Em resumo, o que a gente espera de vocês, das empresas? Reconhecimento do papel e da responsabilidade de transformação da sociedade. A priorização do social dentro das agendas de vocês. A gente viu ali brevemente sobre o ASG. Muitas das empresas a gente está investindo apenas no meio ambiente. Muitas das empresas estão investindo apenas na sustentabilidade, mirando o meio ambiente, esquecendo do social, esquecendo de internalizar a agenda social. Introduzir a lente de direitos humanos como parte estratégica em todas as áreas da empresa. Não silenciar vítimas, mas promover o acolhimento e reparação de danos. Promover uma cultura do respeito, do diálogo, como a gente está fazendo aqui, principalmente com a alta liderança. Engajar e incentivar seus parceiros, promover representatividade nos espaços de tomada de decisão. Sem representatividade, lembrem-se lá quando a gente falou do Estado Democrático de Direito. Sem representatividade nos espaços estratégicos, como que a gente constrói práticas e políticas mais assertivas? Como que a gente garante direitos das pessoas se a gente nem conhece esse público-alvo? Se a gente nem sabe quais são os dilemas, quais são as violações de direitos?
Por isso, a gente precisa sempre trazer representatividade para dentro dos espaços. Avaliação de impactos, aplicação de indicadores e censos, aprimoramento dos instrumentos e se aproximar de organizações que também trabalhem com o tema, como é aqui a nossa parceria junto com vocês. E passando brevemente sobre as referências, nós temos aí os princípios de empresas e direitos humanos, construído também pela ONU. Os princípios orientadores de empresas e direitos humanos também são ferramentas importantes para direcionar as empresas com um papel responsável na agenda de direitos humanos, que tem como princípios reparação, respeito e mitigação de todo e qualquer tipo de violação de direitos. Então, é um importante documento para vocês terem ali de cabeceira, junto com a declaração, junto com a nossa Constituição. Nós temos aqui uma série de manuais, de guias dentro da Agenda de Direitos Humanos, que vocês também podem utilizar como material de referência para desenvolvimento de uma responsabilidade social dentro das agendas de direitos humanos, sempre com esse olhar muito transversal. Tanto é que a gente lançou recentemente um documento de extremos climáticos e justiça socioambiental para olhar como que a agenda de meio ambiente também respinga em direitos humanos e vice-versa. E eu chego aqui no final da gente trazer um pouco do papel do indivíduo na luta pelos direitos humanos. Por quê? A gente está falando de um Estado ele é composto por todos os agentes, como eu falei para vocês. Então, a gente falou um pouquinho sobre o papel das empresas em transformar esse entorno através de instrumentos como a Agenda 2030, e a gente também falou do papel do indivíduo na luta pelos direitos humanos. Quando eu falei lá que no dia 9 de dezembro a gente celebra o Dia Mundial dos Defensores e Defensoras dos Direitos Humanos. Todo mundo tem ali a responsabilidade de ser defensor e defensora dos direitos humanos, de se posicionar contra todo e qualquer tipo de violação de direitos. Não precisa ser uma pessoa famosa, uma ativista de ponta para ser defensor e defensora dos direitos humanos. Basta promover a manutenção e a garantia desses direitos no seu cotidiano, dentro e fora das empresas. Por que eu falo muito do papel individual? Quando a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de vidas, a gente está falando de impactos cotidianos. Então, a gente trabalha cercado de pessoas, né? A gente trabalha promovendo serviço para pessoas. Não tem empresa se não tiver gente. Então, falar de direitos humanos não é uma discussão distante ou que tem que ficar ali na área de sustentabilidade ou na área de diversidade. Falar de direitos humanos tem que estar em todas as áreas, no cotidiano do nosso trabalho. Lidou com pessoas, teoricamente você está falando de direitos humanos, do respeito, da liberdade, da proteção. Então, é de responsabilidade de todo mundo, inclusive individual, de manutenção e promoção dos direitos. Então, é isso, é ser transformadores e multiplicadores dessa agenda, não tolerar nenhum tipo de violação de direitos, se posicionar, denunciar casos de violações de direitos, não silenciar vítimas, mas promover o acolhimento, caminhar num processo de reparação e responsabilização dos atos, cobrar garantias e proteção de direitos de diferentes atores sociais, a empresa que você trabalha, o poder público, a prefeitura do seu bairro, organizações, avaliar os seus impactos na sociedade, na comunidade que você está inserida. Então, o que você tem feito ali para o seu bairro? Será que você tem deixado passar algum tipo de violação de direitos que hoje você sabe que é? Como você se posiciona dessa forma? Promover uma cultura do respeito e ser defensor ou defensora dos direitos humanos, gente, é defender a existência de direitos para todo mundo e não apenas para uma parcela da população que vem, de fato, tendo seus direitos garantidos, como a gente viu nos dados anteriormente. Então, nós podemos fazer a diferença dentro da empresa e fora da empresa também. E como a gente consegue desenvolver esse trabalho individual? Promovendo e inserindo no nosso cotidiano esse, entre aspas, olhar social, que é a gente encarar a nossa realidade por diferentes ângulos. É a gente admitir que, de fato, não somos vistos como iguais na nossa sociedade, que somos tratados de formas diferentes, que há desigualdades, que há violência. É possibilitar a nossa visão para além da nossa própria existência. Porque muitas vezes a gente escuta e fala assim, imagina, não tem fome, nunca vi ninguém pedindo comida na porta da minha casa. Mas será que é porque não tem na porta da sua casa que não existe? Então, que a gente consiga introduzir esse olhar social para além da nossa própria existência, de que a realidade ela é formada por experiências coletivas, trajetórias diferentes. E eu fecho aqui nosso dia com essa frase, né, que a sociologia ela está aí para fazer a gente olhar mais longe, desanuviar a nossa visão do mundo e nos fazer perceber que a nossa realidade vai muito além do que imaginamos.
Então, que a gente consiga ter essa empatia, esse cuidado, não só individual, mas com o coletivo, com as pessoas que vão ser impactadas com as nossas ações ou com a ausência das nossas ações. Por quê? Porque todo mundo tem um papel importante na promoção dos direitos humanos. E é isso, queria agradecer aí pela oportunidade, vou me encerrar por aqui também para a gente conseguir trocar uma ideia, conversar, responder perguntas. Deixo aqui os materiais de aprofundamento para vocês também entenderem um pouquinho mais sobre a nossa agenda de direitos humanos e fico ali também à disposição para a gente conversar e construir essa agenda aí cada vez mais de forma coletiva e estratégica. Obrigada. Parabéns, Scarlett, pela apresentação. Foi muito esclarecedora. Você trouxe um conteúdo muito valioso para a gente. E isso resultou em algumas perguntas. A gente pode aproveitar esses últimos minutinhos para perguntar? Claro, Tá. vamos A perguntar. primeira delas, ótimo. A primeira delas, eu acho que você já até falou agora no finalzinho, é como posso me tornar um defensor dos direitos humanos? Bom, gente, eu acabei trazendo aqui no final alguns tópicos, né, de dicas de como a gente tornar um defensor ou defensora dos direitos humanos, mas particularmente eu recomendo olhar a declaração, né, se inteirar de todos esses direitos, todas essas práticas, se munir dessas informações. Então, o que são os direitos humanos? Isso sempre precisa estar na ponta. E um dos caminhos para a gente se tornar defensores e defensoras é ser pessoas intolerantes, mas intolerantes no bom sentido, né, de a gente não ver uma ação de violência, de vulnerabilidade ou de desigualdade e a gente se calar e a gente não fazer nada. Ser defensor não é só acreditar na pauta, mas é defender as pessoas, é apoiar as pessoas que têm os seus direitos negados, né? Então, se você viu uma violação de direitos dentro da sua empresa, caminhe, faça todos os processos, né, que existem para a responsabilização desses atos. Foi fora da empresa? Quais são os caminhos que eu posso para te ajudar a ter o seu direito garantido? Né? Então, eu acho que é isso, é entender o que é essa pauta, se aprofundar ali nos conceitos e ser uma sociedade intolerante, né? Da gente não aceitar mais e não naturalizar mais as violações de direitos. Fazer a nossa parte, e eu acho que também o papel de defensores, Rayane, é acionar os atores responsáveis para, né, de fato, promover ali a responsabilidade. Então, se é um buraco no meio do asfalto da sua rua que está ali causando a impedimento do acesso de locomoção de pessoas, também é uma coisa do seu direito, você tem que ter o direito ali à segurança. Então, quem que você aciona? É a prefeitura? Então, vai lá. Agora que vocês têm acesso a essa informação por parte da Reddor, vocês conseguem ser multiplicadores para além da empresa, né? E acionar esses agentes responsáveis para combater essas violências. Então, eu seguiria por esses caminhos aí também. Perfeito, Scarlett, muito obrigada. A próxima também conversa com o que você acabou de falar. Como você comentou sobre a participação quando falava em cidadania, como eu posso cobrar dos nossos governos maior atuação nos direitos humanos? Boa. Bom, quando a gente fala de governo, a gente passou por um processo de eleição, então esse também é um momento em que a gente consegue colocar a pauta de direitos humanos para os nossos representantes e nossas representantes para estarem ali dentro defendendo essa agenda. Então, esse é um ponto importante. A gente não consegue cobrar se a gente não vê pessoas ali dispostas também a construir com a gente, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo para a gente cobrar os nossos direitos é estar presente nos espaços de escuta que o próprio governo, a própria política pública promove. Então, os conselhos participativos, as audiências públicas, o portal da transparência, são caminhos de participação e de controle social, que a gente chama, onde vocês conseguem ver quais são as pautas que estão no ar, se é uma pauta que está retroagindo de acordo com o que você espera na agenda de direitos humanos, você consegue monitorar. O portal do Senado também é importante porque vocês conseguem opinar sobre um projeto de lei que tem ali, deixar o seu ponto de vista enquanto cidadão ou cidadã. Então, utilizem desses espaços que existem hoje na nossa sociedade de controle social para estar presente ali e cobrar esses direitos, para falar e levar as suas pautas. Então, o conselho é um caminho, a audiência pública também é outro caminho. Tem, gente, aqui a gente tem na cidade de São Paulo, mas com certeza onde vocês têm, tem também, que é o Balcão de Direitos Humanos. Ele fica dentro da Secretaria de Direitos Humanos aqui na cidade de São Paulo.
Então, vocês conseguem ir lá diretamente ou acionar pelo asterisco 100 para falar qualquer tipo de violação de direitos que vocês enxerguem dentro da cidade. Eu acho que o asterisco 100 é até federal, vocês também podem utilizar também para cobrar e falar, olha, tem acontecendo uma violação aqui no meio da minha rua, vocês pleitearam um projeto XYZ, então utilizem esses instrumentos aí para controle social. Excelente. A próxima pergunta é: de que forma devo agir ao perceber uma violação dos direitos humanos, seja comigo ou com um terceiro? Certo. O que você deve fazer, eu acho que muitas pessoas ainda não têm consciência de que sofrem violências, né, por conta de toda essa estrutura que a gente vive. Então, o que eu recomendo é o acolhimento, é chegar na pessoa e falar assim: "Olha, você sabe que você acabou de sofrer uma violência, por exemplo, um racismo? Vamos responsabilizar, vamos denunciar, eu te ajudo". Sejam apoiadores, acolhedores da pessoa que sofreu a violação de direitos. Se possível, testemunhem a favor dessa pessoa, porque a gente ainda tem a ausência, e a dificuldade dentro da justiça, né, de respeitar os direitos humanos também, de se alcançar a justiça social. Então, precisamos muito de testemunha, de pessoas que acolham, que orientem as vítimas ou você que foi a pessoa violentada a denunciar. Então, sempre que vê qualquer tipo de violação de direitos humanos, faça um processo de denúncia para que os atos sejam responsabilizados. Sempre acolham a vítima, não minimizem, né? Não silenciem a vítima e, de fato, estejam ali dispostos e dispostas a testemunhar a favor, a gravar, porque a gente ainda precisa de gente do nosso lado para levar adiante casos de violação de direitos. Então, eu acho que esse seria o cenário ideal. Dentro da empresa tem os caminhos, não sei, acho que a Rayane depois pode compartilhar com vocês quais são as estruturas, né, de canal de denúncia, como que vocês fazem isso dentro e fora, eu já falei alguns deles, né, o asterisco 100, se foi violência contra a mulher também tem um caminho. E só um gancho antes de passar para a próxima, Rayane, eu acho que a empresa tem esse papel importante de orientação, né, de construir uma rede de apoio. Então, quanto a Redditor também pode falar esses caminhos na região que vocês podem fazer denúncias de direitos humanos dentro e fora da empresa, né? Então, tem uma violência contra a mulher, aonde que eu vou? Na prefeitura? O que que eu faço se eu sofrer um assédio? Então, eu acho que esse também é um papel importante da empresa na defesa dos direitos, né? Construir essa rede de apoio orientativa também. Mas eu sempre iria para o acolhimento, para a testemunha e para a denúncia da violação. Ótima colocação, Scarlett, muito obrigada. Colocando uma observação do ponto que você acabou de levantar, eu coloquei aqui no chat o link para a nossa política de direitos humanos da Rede Dó, e lá os participantes podem encontrar os canais de denúncia, seja pelo site, pelo telefone ou por e-mail, tá bom? Legal. Temos alguns minutinhos, eu posso fazer mais uma? Você acha que dá Pode? tempo? Dá sim. Então tá ótimo. Os compromissos globais estão previstos até 2030. Já estamos iniciando 2023. Como serão tratadas as metas que não forem atingidas a tempo? A agenda poderá ser prorrogada para o Brasil? Boa pergunta. A gente estava discutindo isso recentemente também num painel, porque muito provavelmente a gente vai precisar prorrogar, né? A gente não vai conseguir cumprir essa meta até 2030, mas assim, nem tudo está perdido, né? Se a gente conseguir trabalhar de forma coletiva, como o último ODS 17, ali em parceria, cada um fazendo ali a sua parte, a sua responsabilidade, estados, governos, empresas, sociedade civil, quem sabe a gente não alcança. Mas sendo bem realista, né, a gente está muito longe, as metas estão, né, não estão dialogando com o que a gente está vivendo no cenário, então muito provavelmente a gente vai prorrogar, acho que não só para o Brasil, mas isso em escala global, né? A gente também tem visto, a gente fala muito do Brasil porque a gente está aqui, mas em nível global também, a Agenda 2030 também não está sendo avançada conforme era esperado quando foi construída em 2015. Né? Então, a gente tem visto ali a guerra na Ucrânia e na Rússia, um exemplo, né, de violações de direitos, que feriu muito todos os compromissos globais. A gente viu a questão da violência contra as mulheres no Irã, que começou a tomar mais corpo em forma global. Então, assim, as violações de direitos, está tendo uma guerra também em outros espaços que não são divulgados, noticiados. Então, enquanto houver desigualdades globais,
eu acredito muito que a Agenda 2030 vai ter que ser prorrogada. Só que aí também entra no outro dilema, né? A gente vai ficar prorrogando até quando essa Agenda 2030, né? Então, se a gente não estipular um prazo e tentar cumprir esse prazo, a gente vai viver prorrogando e não existe outra alternativa, né? O pessoal de meio ambiente fala, não existe planeta B, não existe pessoas B, né? Se não, a gente não salvar a vida das pessoas hoje, não vai ter planeta B, não vai ter um amanhã, não vai ter um futuro. Então, eu acho que provavelmente vai ser prorrogado, mas fica sempre esse alerta, né? De até quando a gente vai precisar prorrogar as agendas aí para conseguir cumprir e transformar o nosso entorno. É uma pena, Scarlett, tomara que a gente consiga reverter esse cenário. Eu vou finalizar com 2 últimas perguntas, eu vou até falar juntas e aí você tenta administrar. Você tem acesso ao panorama global sobre o cumprimento das metas da Agenda 2030? E tem um outro comentário aqui dizendo que é muito bacana a sua apresentação, e pergunta assim: que empresas no Brasil você diria que seriam excelentes exemplos a serem seguidos para desenvolver práticas sociais? Boa. Tem sim, tem alguns sites que monitoram globalmente o Agenda 2030, eu posso até depois compartilhar com vocês, aí ali no material eu posso colocar também para vocês acompanharem, nível global, tem até o próprio site da Agenda 2030. Tem o Instituto Cidades Sustentáveis, que também é parceiro aqui do Instituto Etos, que ele faz a democratização do acesso da Agenda 2030 para nível de cidades. Né? Então, eu acho que também pode ser um mecanismo interessante para vocês acompanharem. Não é só na cidade de São Paulo, eles olham outras regiões também. Então, vale vocês entenderem como que está sendo, né, a nível tanto global, quanto também mais próximo do cotidiano de vocês a respeito das cidades. Então, posso mandar também junto como material complementar. E quando a gente fala de empresas, né, eu deixei alguns exemplos para vocês de empresas engajadas dentro dessa agenda, como Natura, Sodexo, Braskem, a Petrobras, entre outras, mas eu nunca falo que a empresa está sempre excelente, né? Nunca é um excelente exemplo, é um exemplo de empresas que estão se comprometendo publicamente em desenvolver e melhorar práticas e que já estão com mão na massa, né? Então, eu acho que esses são alguns exemplos de empresas que vieram muito pela dor, vejam que são exemplos de empresas que apanharam bastante até tomarem a consciência, né, do poder que tem de transformação positiva e estão começando a fazer práticas aí melhores, né, investimentos sociais, trazendo esse pilar dos direitos humanos como uma forma estrutural. Então, o que eu vejo de um exemplo de empresa excelente na agenda seria uma empresa que não precisou apanhar primeiro para construir e pensar nesse olhar social consciente dentro dela, né? Então, é uma empresa que já está construindo do zero, mas que entende a importância disso desde o começo, né? Desde o CN ali das suas práticas. Então, para mim, isso seria uma empresa excelente, mas a gente já tem esses exemplos de empresas engajadas e construindo. E como eu falei, na área da saúde, a gente ainda não tem uma empresa com programa de direitos humanos consolidados, né? Então, vocês têm ali uma rede super importante, uma janela de oportunidade de trabalhar isso nos próximos anos e ser, né, talvez esse protagonista dentro da agenda de direitos humanos como um todo, puxando seus parceiros de negócio também para esse cenário dentro do setor ali da saúde como um todo. Maravilha, Scarlett. A gente recebeu uma enxurrada de elogios, a gente vai te passar tudinho depois. Se alguém tiver enviado alguma pergunta que não veio para cá, a gente vai depois te encaminhar por e-mail e a gente fica com esse compromisso de responder os participantes, pode ser? Olha, muito obrigada pela sua participação, mais uma vez estar com a gente, né, não é o primeiro ano que você aceita o nosso convite, e que a gente continue nessa jornada, né, pelos direitos humanos, como parceiros, né, como cidadãos, como você bem colocou, exercendo o nosso papel não só como empresa, mas também como pessoa, tá bom? Muito obrigada, nós queremos agradecer a todos que estiveram presentes com a gente, que participaram, ficaram até o final. Obrigada também à equipe de suporte, né, as pessoas que ficaram por trás aqui, dando toda a assistência, o pessoal da nossa equipe. Muito obrigada, Scarlett, obrigada aos participantes e até uma próxima. Deixo para você as últimas falas. Obrigada, gente. Foi uma oportunidade incrível também estar aqui hoje para falar sobre direitos humanos, num mês super emblemático.
Então, dia 10 de dezembro, dia 9 de dezembro, mas que a gente consiga levar essas agendas também para outros meses, trabalhando direitos humanos o ano todo. Contem muito com a gente aqui do Instituto Etos para apoiar vocês dentro do desenvolvimento dessas melhores práticas. Acho que vocês estão super no caminho de consolidar essa agenda cada vez mais, sendo um referencial ali dentro do setor, como eu falei. Vou encaminhar o material para vocês atualizado, bonitinho. Vou colocar essas referências de acompanhamento dos ODS globais já na apresentação. E aí vocês podem também fazer ali o uso da apresentação, é toda de vocês. Mas obrigada. Perfeito. Só uma última colocação, pessoal, esse webinar está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado depois na nossa plataforma interna, a gente pretende também colocar na plataforma externa, e até uma próxima. Obrigada, Scarlett, e a todos que participaram até o momento. Um abraço, ótima semana a todos.